Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, nos encomendar a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, para que tudo que for falado aqui seja para a edificação da igreja, a salvação das almas e para a maior glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíte os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, que nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar nos lares de todos vocês. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, tá, o meu recadinho de sempre. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal, no nosso canal, por favor, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, divulgue esse canal, tá? Peça para as pessoas divulgarem nas igrejas, aí nos grupos, no Face, no WhatsApp, né, gente? Para a gente poder alcançar o maior número possível de pessoas. Tem muita gente que ainda precisa de evangelização. Quantos católicos que não conhecem, por exemplo, a palavra de Deus? Eu que trabalho muito, né, dando aula de crisma e de catecismo, né, eu pergunto aos meus alunos e eles falam: eu nunca li a Bíblia. Então nós estamos oferecendo aí um curso bíblico de graça, começando no Antigo Testamento, coisa que não é fácil. Dar aula de Antigo Testamento, gente, é para poucos, tá? Poucos têm essa ousadia. Eu me considero um ousado, não é, em dar aula de Antigo Testamento, porque não é fácil, não é? Quantas vezes eu quis fazer um curso de Antigo Testamento e não consegui? Então você tem aí a oportunidade de fazer um curso na sua casa, de graça, não é? Então você só vai gastar o quê? O dedo, né? Só para você compartilhar, não é? Mandar para outras pessoas e pedir para as pessoas se inscreverem. Peça para as pessoas se inscreverem. Quanto mais pessoas se inscreverem, a gente vai alcançar o maior número possível de pessoas, gente. Tá? A gente precisa alcançar muitos católicos que não têm conhecimento da doutrina e muito menos da palavra de Deus. Então, que são influenciados facilmente por pessoas de outras religiões. Tá? Então, gente, vamos aí. Me ajude a evangelizar. Esse é o nosso objetivo. Evangelizar. Ok? Então, estamos estudando o Antigo Testamento. Como eu falei, não é fácil. Tá bom? Estamos estudando o livro dos Reis. Tá? Já estudamos todo o primeiro livro dos Reis. Agora estamos estudando o segundo livro. Terminamos, né, de estudar o profeta Elias, que foi o maior profeta do Antigo Testamento. E agora estamos estudando o profeta Eliseu, que foi o segundo maior profeta, é considerado santo pela igreja. Tanto Elias quanto Eliseu são considerados santos pela igreja. Tá? Muita gente pergunta, né? A igreja não tem santos do Antigo Testamento? Tem. A igreja considera Elias e Eliseu como santo. Só que a igreja prefere, né, venerar os santos do Novo Testamento, né? Porque a moral do Antigo Testamento é diferente. Não é? Abraão, por exemplo, é considerado santo, mas ele teve lá filho com a outra mulher, que não era dele. Na época, Deus permitia,
Para eles, Deus permitia, mas hoje Deus já não permite mais isso. Não é? Então, por isso que a igreja prefere, né, prestar culto, né, fazer as imagens dos santos do Novo Testamento. Mas não quer dizer que não tenha santo no Antigo Testamento, não tem. Elias e Eliseu é considerados santos. Tá? Então, na aula passada, a gente começou a estudar sobre o profeta Eliseu, não é? Que fez muitos milagres, claro, Deus, né, através dele. Então, nós paramos no capítulo 4, tá? Onde Eliseu começou a fazer alguns prodígios, milagres, ressuscitou lá o filho daquela mulher, multiplicou os pães, o mesmo milagre que Jesus fez, Eliseu também fez, multiplicando os pães, que não é partilha, era milagre, tanto de Eliseu quanto de Jesus, né? É milagre, porque o catecismo da igreja diz que é milagre, né? Infelizmente hoje aí, né, essa moda aí agora da teologia da libertação de falar, né, que era uma partilha, não senhor, é milagre, não é? Foi um milagre, tanto de Jesus quanto de Eliseu. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, se você quiser me acompanhar, segundo livro dos Reis, capítulo 5, página 512, tá? Da Bíblia de Jerusalém. Mas se você quiser usar qualquer outra Bíblia católica, não tem problema nenhum. Pode usar, não tem problema. Mas se você quiser usar a Bíblia de Jerusalém, é a página 512, capítulo 5, segundo livro de Reis. Ok? Esse capítulo 5, gente, ele é maravilhoso. Eu vou ler ele inteiro, porque vale a pena. Tá? É um texto até conhecido, algumas pessoas conhecem, porque Jesus citou esse texto lá para os judeus, não é? Quando Jesus discutia muito com os judeus, com os fariseus, saduceus, doutores da lei, que não aceitavam, né? Os judeus, infelizmente, não aceitaram Jesus como Deus, não é? Então, Jesus discutia muito com eles. Então, Jesus citou esse capítulo 5 do livro dos Reis, né? Ele falou, vocês não acreditaram em mim, não é? Mas aquele Naamã, aquele sírio pagão, ele acreditou no profeta Eliseu, não é? Porque o Naamã, ele não era judeu, ele era sírio, ele era pagão, mas ele acreditou. Primeiro não, no começo ele não acreditou, mas depois ele acreditou no profeta Eliseu, não é? O profeta, gente, é aquele que fala em nome de Deus, ok? E o profeta Eliseu ali era um homem de Deus, era um santo, um homem santo, tá? E o Naamã, ele era leproso. A lepra, na época, não tinha cura, não é igual hoje. Hoje nem se ouve falar mais em lepra, né? Tem uma doença hoje que chama-se hanseníase, como se fosse a lepra antigamente, como se fosse uma alergia hoje. Mas naquela época, gente, no Antigo Testamento, o leproso, além de não ter cura, ele não podia ficar junto, não. Era a lei de Moisés. A lei de Moisés, lá no livro do Levítico, falava que o leproso tinha que ficar separado, que ele era considerado impuro. Era uma impureza. Não é questão de pecado, é uma impureza ritual. Não tem nada a ver com pecado. Tá? Igual Nossa Senhora também. Nossa Senhora também, ela teve uma impureza ritual, por isso que ela foi se purificar lá no templo, está lá em Lucas. Mas não é uma impureza de pecado, é uma impureza de ritual, porque Nossa Senhora deu a luz. E a mulher, quando dava a luz, era considerada impura. Claro que isso para nós hoje não tem nada a ver. Isso é o ciclo da vida, é para a mulher dar a vida. Não é? Então, isso aí é coisa. Por isso que eu estou falando, gente, o Antigo Testamento é complicado de você entender. Totalmente diferente da nossa cultura de hoje. Então o leproso, ele não podia andar na rua aí, ficar no meio do povo, não senhor, ele tinha que ficar separado, porque ele era considerado impuro. Aonde ele sentasse, você não podia sentar, tá? Onde ele deitasse, você não poderia deitar, tá? Então o leproso, ele era discriminado, temos que falar a verdade, ele era discriminado. E o Naamã era leproso. Tá? Mas ele vai ser curado, né? Deus vai operar na vida dele e ele vai passar a acreditar. De pagão, ele vai se converter ao judaísmo. Então, gente, é muito bonito o texto de Naamã, então nós vamos ler. Vamos ler porque vale a pena. A cura de Naamã, no capítulo 5. Vale a pena, vamos ler. Naamã,
era chefe do exército do rei Arã, ou seja, pagão, não era judeu, não é? Gozava de grande consideração e prestígio junto do seu senhor, pois fora por meio dele que o Senhor concedera a vitória aos arameus. Mas esse valente homem era leproso, então é o que eu falei, não é? Ele era leproso, então ele tinha que ficar afastado, né, das outras pessoas, porque a lepra era contagiosa. Também, gente, a gente até entende que a lepra também pega. É igual quando a gente estava com Covid. A gente não tinha que ficar em casa para não pegar nos outros? Era mais ou menos isso. A gente tinha que ficar separado, ok? Então ele era leproso. Ora, os arameus, numa incursão, tinham levado ao território de Israel uma moça que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua patroa: ah, bastaria o meu amo se apresentar ao profeta da Samaria, ele o livraria da lepra, o profeta Eliseu, ok? Naamã foi informar, tá, ao seu senhor. A moça que veio da terra de Israel falou isso e isso. O rei de Arã respondeu: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes de gala. Entregou ao rei de Israel a carta que dizia: ao mesmo tempo que esta carta, né, chegar às vossas mãos, envio-te o meu servo Naamã para que o cures da lepra. Ao ler a carta, o rei de Israel rasgou as suas vestes e disse: acaso sou um Deus? Deus aqui com letra minúscula, tá? Então não é o Deus verdadeiro, não é? Que possa dar a morte e a vida, para que esse me mande um homem para que eu possa curá-lo da lepra? Vê-se bem que ele anda buscando pretexto contra mim. Então, o próprio rei, né, ele até que ele falou uma coisa que é interessante para nós, não é? Ninguém tem poder de cura, não. Ninguém pode curar, é só Deus quem cura. Né? Ah, mas a igreja diz que Santo Antônio curou fulano. Não, não foi Santo Antônio quem curou. Deus curou através dele. Santo Antônio pediu e Deus foi quem curou. Jesus quem curou. Tá? Então, gente, o santo não tem poder nenhum de cura. O santo pede. Nossa Senhora pede. Só quem pode operar curas, milagres e prodígios é Deus. Tá? A igreja exige para canonizar um santo 2 milagres, tá? Pela intercessão do santo. Não é ele quem fez. Ele pediu e Deus fez o milagre. Ok? Então aqui interessante ele dizendo: eu não sou Deus para curar ninguém, eu não tenho poder de cura. Tá? Então quem cura é Deus. Tá? Então nós podemos pedir a cura e devemos. Se eu estou doente, eu vou pedir a Deus para me curar, eu peço a intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos. Mas quem vai curar é Deus. É Deus quem cura. Ok? Mas quando Eliseu, o homem de Deus, já falei na aula passada, né? O homem de Deus, né? Um santo, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: por que rasgaste as vestes? Que ele venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Olha, tá vendo? Então, o próprio Eliseu dizendo: eu não sou Deus, mas eu sou profeta. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Então, Eliseu não vai curar, mas ele vai, em nome de Deus, pedir a cura. Tá vendo? Naamã chegou com seu carro e seus cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Esse mandou um mensageiro dizer: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. Então, o que Eliseu falou para Naamã, que era leproso? Banha 7 vezes no Rio Jordão, que você vai ficar curado. O 7 na Bíblia é um número perfeito, né? Os 7 sacramentos, né? Os 7 dons do Espírito Santo. Então, né, o 7 na Bíblia significa perfeição. Por isso que ele mandou ele se lavar lá 7 vezes.
Ok? Por isso que o 666 é o número da besta, porque o 6 vem antes do 7, então o 6 é um número imperfeito. 666, ou seja, imperfeição da imperfeição. É o demônio, é o diabo, é a besta. Não é? Então em Deus tudo é perfeito, então é o 7. Por isso que eu falei, na Bíblia os números são simbólicos. Então o profeta mandou ele se lavar lá 7 vezes que ele ficaria curado. Naamã ficou irritado, retirou-se dizendo: eu pensava comigo, certamente ele sairá e se apresentará pessoalmente. Depois invocará o nome do Senhor seu Deus, agitará a mão sobre o lugar infectado e me curará da lepra. Então, o Naamã estava achando que o profeta iria impor a mão nele, iria fazer uma oração e iria curá-lo. Não. E o profeta falou para ele se lavar 7 vezes no rio, que ele ficaria curado. Ele ficou irritado com isso. Ele não acreditou no profeta. Não é? Porventura, os rios de Damasco, o Abana e o Farfar, acho que é isso, não valem mais do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar purificado? E voltando-se às costas, retirou-se indignado. Então, ele não acreditou, né, que se ele se lavasse ali no Rio Jordão, o mesmo rio que Jesus foi batizado, ele ficaria curado. Ele falou, ele desdenhou. Pô, lá de onde eu vim tem rio. Se fosse para isso, eu mergulhava lá no rio lá e ficava curado. Mas aí tem uma coisa, o profeta mandou, e o profeta fala em nome de Deus. Ele não acreditou no profeta. Não é? A questão aí não é o rio A, o rio B e o rio C, mas a ordem do profeta e a fé. Não é? Por isso que Jesus curava muito pela fé. E Jesus, quando curava, falava: sua fé te curou. Então, gente, primeiro você tem que acreditar. Se você não acreditar, não adianta que você não vai ser curado. Agora, claro, também tem o outro lado da moeda. Deus não vai curar todo mundo. Eu tenho muita fé, e você curado e não é curado, aí você fica com raiva de Deus. Deus não vai curar a todos. Cura física que eu estou falando. Deus está muito mais interessado na cura espiritual do que na cura física. Isso é outra coisa que muita gente não entende. Muitas vezes Deus não cura o corpo, mas para curar a alma. Porque às vezes Deus sabe que se curar o corpo, a pessoa vai continuar pecando. E é verdade. Percebe para você ver. Muitas vezes a gente quer ser curado para continuar pecando. Não é? Então muitas vezes Deus não nos cura, não é? Para quê? Para curar a nossa alma, muito mais do que o nosso corpo. Tá? Então Deus também não vai curar a todos. Ok? Tem isso também. São Paulo não foi curado. São Paulo tinha um espinho na carne, que nós não sabemos o que era. Se era uma doença física, espiritual, não sabemos. Mas ele fala: eu pedi 3 vezes a Deus para me curar e Deus não curou. Então, gente, Deus não vai curar a todos. Se fosse assim, ninguém morria. Os cristãos não morriam. Não é? Então Deus não vai curar a todos no corpo. Mas o mais importante é curar a alma, a gente não ir para o inferno. Jesus disse isso. O que adianta eu ter 2 olhos, né, ouvido e tudo, e ir para o inferno? Então é preferível ir sem um olho, mas ir para o céu. Quantos cegos? Não é? Quanta gente aleijada, quanta gente... E vai para o céu. Não é? Então, gente, a mais importante não é a cura física, é a cura espiritual. Infelizmente, hoje, Deus virou pronto-socorro. A igreja hoje virou pronto-socorro. Não é? Eu vou buscar Deus por causa de cura. Se Deus não me curar, aí eu abandono Deus. Tem o show da fé. Tem gente aí que faz o show da fé. A cura hoje é show, virou show. Né? Show que eu saiba é o show do mundo aí, desses artistas aí. Agora, você usar as coisas de Deus como show, Deus não vai curar todos. Né? Quantas vezes eu fui para missa eu sentindo dor? Dor na coluna, né? Gripado, né? Desanimado, e Deus não me curou. Então, gente, Deus não vai curar todo mundo naquele momento que eu acho. Outra coisa, tá? Deus pode me curar sim, mas não no momento que eu acho. A cura, gente, depende de Deus, não depende de mim. Eu peço, nós temos que pedir. Tá? Pedir você pode pedir. Você deve pedir.
Agora, veja, Deus vai te dar a hora que Ele quer, não é a hora que você quer. Isso é outra coisa. Tem gente que acha que Deus tem que me curar a hora que eu quero. Não, eu pedi, então Deus tem que me curar. Não, não é assim não, meu amigo. Quando você pede uma coisa para Deus, Deus vai te dar 3 respostas. Sim, não ou espere. Tem gente que não entende isso. Tem gente que acha que Deus vai atender ali naquela hora, naquele momento. Só que o tempo de Deus não é o mesmo tempo meu. Ou eu vou ser curado ali naquele momento, ou eu vou ser curado lá na frente, ou eu não vou ser curado. Eu posso não ser curado e morrer com aquela enfermidade. Entendeu? Inclusive, a igreja ensina que com aquela enfermidade eu posso ganhar o céu. Eu não posso perder minha alma, eu não posso ir para o inferno. Tá? Então, é importante a gente entender isso. Mas aqui o Naamã não acreditou no profeta Eliseu, infelizmente. Aqui a questão não era o rio. O negócio falou, lá tem tanto rio. A questão não é o rio. A questão aqui é a fé e é obedecer a Deus. E o profeta fala em nome de Deus. É obediência. Ele não obedeceu. Né? Mas os seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe: meu pai, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias feito? Quanto mais agora que ele te diz: lava-te e ficarás purificado. Desceu, pois, e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a ordem do homem de Deus. Sua carne se tornou como de uma criança, ele estava purificado. Então, gente, olha a importância de você ter pessoas que te levam para Deus. Ele não ia, ele falou que não ia. Pessoas chegaram para ele e falou: por que você não vai? O que te custa você ir? É o que eu venho falando, gente. Nós temos que chamar as pessoas para vir para Deus. Comece na sua casa. Comece no seu trabalho. Convide. Nunca imponha a ninguém. Não na marra. Não é isso. Chamou? Beleza. Se ele não quiser vir, é problema dele. Faça a sua parte. Chame. Não é? Se ele não quiser vir, é problema dele. Aí é a liberdade dele. Faça a sua parte. Então, a importância da gente também trazer a pessoa. Olha aqui, ele foi porque chegou alguém e falou: o que custa você ir lá se lavar? Não te custa nada. Ele foi lá pela primeira vez, que ele não tinha ido, e ficou curado. Por quê? Porque o profeta mandou. Ele obedeceu, né? Primeiro não. Lembra que Jesus contou aquela parábola daqueles 2 filhos? O homem tinha 2 filhos, mandou eles trabalhar. O primeiro falou: eu não vou. Mas foi. E o segundo falou que ia, mas não foi. Então, tem isso também. Muitas vezes, né, Deus fala: vai, meu filho, vai. Eu falo: não vou não. A pessoa acaba indo. Né? E às vezes aquele que fala: não, eu vou. E acaba não indo. Eu falo por mim. Quando eu era mais novo, a minha mãe me colocou na igreja, eu fugi da igreja. Estou contando isso aqui pela primeira vez. Isso aqui não é para ninguém seguir, tá? Não, por isso que eu falo: não me siga, que eu não sou novela. Minha mãe me colocou na igreja quando eu era pequeno, eu fugi da igreja. Hoje, olha onde eu estou. Deus me resgatou, graças a Deus. Eu fui, né? Fui por conta própria, graças a Deus. Mas minha mãe fez a parte dela, me colocando na igreja. Então, você faz a sua parte. Aí depende da pessoa, né? E depende da liberdade dele. Mas ele acabou indo. Ainda bem ele foi. Glória a Deus, graças a Deus que ele foi. E foi curado. Foi purificado da sua lepra. Qual é a nossa lepra hoje? É o pecado, gente. Isso aqui também é um símbolo do purgatório. Tá? Ele foi purificado. Por quê? Porque se ele não fosse purificado, ele não podia... Lembra que eu falei que a lepra te afasta, você não podia ficar junto? O pecado não te afasta de Deus. Então, por isso que existe o purgatório, para você se purificar, para você entrar em comunhão com Deus. Porque se você não estiver em comunhão com Deus, você não vai para o céu. Por isso que existe o purgatório. Então, qual é a nossa lepra hoje? É o pecado. Por isso que a igreja ensina que existe o purgatório. Se você não se purificar aqui, você tem que se purificar lá. O certo é você se purificar aqui em vida. Como? Né? Pelas penitências,
não é? A igreja tem várias penitências aí. O jejum, a esmola, a oração. Não é só na quaresma, não. Tem gente que acha que é só na quaresma que eu tenho que fazer penitência. Tem que fazer penitência todo dia. Tá? Então, gente, se você não se purificar aqui, aí você tem que purificar lá no purgatório. Fazer o quê? Senão você não vai para o céu. Tá? Então a nossa lepra hoje são os nossos pecados. Tá? Então, gente, que a gente também possa também se purificar em vida, ou se Deus nos dá a graça, pelo menos de purificar depois da morte, no purgatório. Ok? Ele voltou à casa do homem de Deus com todo o seu séquito, entrou, apresentou-se diante dele e disse: agora sei que há um Deus em toda a terra, e a não ser em Israel. Por favor, aceita este presente do teu servo. Mas Eliseu replicou: tão certo como vive o Senhor, a quem eu sirvo, nada aceitarei. Naamã insistiu para que ele aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: sendo assim, permite então que se dê a teu servo a quantidade de terra que duas mulas podem carregar, pois teu servo não mais oferecerá holocaustos nem sacrifício a outros deuses, mas só ao Senhor. Que o Senhor perdoe, porém, o teu servo o seguinte: quando o meu senhor vai ao templo de Remon, que era um deus pagão, para adorar, ele se apoia sob o meu braço e também me prostro no templo de Ramon. Digne o Senhor perdoar esta ação ao seu servo. Eliseu lhe respondeu: vai em paz. E Naamã caminhou até certa distância. Então, duas coisas para a gente comentar aqui. Ele foi curado em agradecimento ao homem de Deus, que não foi ele que curou, foi Deus, mas o homem de Deus, né, pediu, né, foi o intercessor. Ele queria dar um presente para ele, só que ele não aceitou. Tá? Então, veja, isso não quer dizer que se você for curado, que você não possa agradecer a Deus, oferecer. Né? Isso acontece muito, por exemplo, numa promessa. Você pode fazer uma promessa a Deus, se você ficar curado, né? Aí você agradece, né? Oferece. Né? Isso acontece muito, por exemplo, lá em Aparecida. Lá em Aparecida, por exemplo, as pessoas lá depositam lá em agradecimento as curas alcançadas, as graças alcançadas. Isso não tem problema. Tá? Mas o mais importante aqui foi o quê? A conversão de Naamã. Ele se converteu. Ele mesmo diz que ele não ia mais prestar culto, né, idolatria lá aos deuses que ele praticava, mas somente a Deus. E o profeta Eliseu falou: vai em paz. Não é? Que assim seja. Não é? Então, o mais importante aqui, né, que ele largou a idolatria, ele foi curado, largou a idolatria, e agora ele falou: agora eu vou prestar culto somente a Deus. Somente ao Deus verdadeiro, porque eu sei que, né, esse é o Deus verdadeiro. Porque até hoje ele não tinha sido curado. E ele, né, fazia lá o sacrifício aos deuses pagãos dele, não foi curado. Isso prova o quê? Que não são deuses coisa nenhuma. Tá? Então, gente, só existe um Deus. Não existe deuses. É falso. Tá? Então, aqui, o mais importante aqui é a conversão dele. Muito mais importante do que a cura física, que eu já falei, né? Deus aqui aproveitou para quê? Para curar o coração dele, a alma dele. É o que eu venho falando. Giese, servo de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: meu senhor, sou de consideração para com esse arameu Naamã, não aceitando dele o que lhe havia oferecido. Tal certo como o Senhor vive, vou correr atrás dele e ganharei alguma coisa. E Giese correu no encalço de Naamã. Quando Naamã o viu correndo atrás dele, saltou do seu carro, foi ao seu encontro e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: bem, meu senhor mandou dizer-te, agora mesmo acabam de chegar 2 jovens da montanha de Efraim,
irmãos profetas, dá para eles, eu te peço, um talento de prata e 2 vestes de gala. Naamã respondeu, aceita 2 talentos. Insistiu com ele e atou os 2 talentos de prata em 2 sacos, junto com 2 vestes de gala, e entregou-os, entregou-os os 2 aos seus servos, que os levaram à frente de Giese. Quando chegou a Ofel, Giese tomou os objetos de suas mãos e os guardou em casa. Depois despediu os homens que se retiraram. A seguir veio apresentar-se ao seu senhor. Eliseu lhe perguntou, de onde vem Giese? Teu servo não foi a lugar nenhum, respondeu, mentindo, tá vendo? Mas Eliseu lhe disse, acaso meu espírito não estava presente quando alguém saltou do seu carro ao teu encontro? Agora que recebestes o dinheiro, podes encontrar com ele jardins, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Mas a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua posteridade para sempre. E Giese saiu de sua presença, branco como a neve, por causa da sua lepra. Então, gente, aqui aconteceu um castigo, né? Por quê? Porque ele enganou tanto Eliseu quanto Naamã, não é? Ele enganou Naamã, que ele tinha mentido. Ele falou que estava, né, tinha vindo lá, em mando lá do Eliseu, dos profetas, mas não era coisa nenhuma. Ele queria ali os presentes que o Naamã tinha dado para Eliseu e Eliseu não aceitou. Isso aí chama-se o quê? Ganância. Isso aí chama-se o quê? Querer, né? Poder, né? Então aquilo que o Eliseu não aceitou do Naamã, o servo dele, Giese, queria, não é? E usou o quê? De enganação. Enganou primeiro Naamã e depois enganou o próprio profeta. Só que como o profeta tinha o dom de ciência, né? O profeta sabia tudo que ele tinha feito. Deus já tinha revelado para ele. Então, como ele mentiu, enganou, ele falou, então a lepra que estava no Naamã vai passar para você. Então, gente, isso aí é uma coisa que a igreja ensina, tá? Pecado não passa de pai para filho, não passa, a igreja ensina isso, tá? Mas veja, o salário do pecado é a morte. Então, se você não andar nos caminhos de Deus, se você está andando no caminho errado, você pode ter sim coisas, doenças físicas ou doenças espirituais, não é? Então, aqui é uma prova de que o pecado atrai sim a doença física e também a doença espiritual, tá? Então, quando você faz alguma coisa errada, você atrai consequências para você e para o mundo. Por isso que a igreja ensina que o sofrimento não é só o pecado, gente, não é só meu. Quando eu cometo um pecado, ele não atinge só a mim, ele atinge a humanidade inteira. Nós acabamos de ver aí lá o Rio Grande do Sul. Ah, mas tanta gente inocente sofrendo, tanta criança, eu vi resgatando tanta criancinha no colo do pai e da mãe. A criança não tem culpa de nada, mas ela participa do pecado da humanidade. O meu pecado atinge a todos, até aquele que é inocente. Ah, mas Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Não, isso não é injustiça divina. Isso é culpa do homem. Tá? O que as pessoas culpam Deus é culpa minha e culpa sua. Tá? Então, o pecado, gente, ele é terrível. Ele atrai, né, coisas ruins para mim, primeiro, para mim, que cometo o pecado. Mas não é só para mim. É para a humanidade inteira. Tá? Então, o pecado atinge a todos. Até aquele que é inocente. Ok? Porque nós somos uma comunhão. Tá? São Paulo diz isso na carta aos Coríntios. Muito, muito claro. Né? Como a gente faz parte da igreja, quando um membro sofre, todo mundo sofre. Quando um membro se alegra, todos se alegram. Porque nós somos uma comunhão. Ele compara com o nosso corpo. Se você cortar um pedacinho do seu dedo da mão aqui, o corpo todo vai sentir. Por quê? Está tudo junto. Então, olha, então ele ficou, né? Ele ficou leproso, por quê? Porque ele enganou, mentiu. A mentira, gente,
Pode ser um pecado mortal e pode ser um pecado venial, a igreja ensina. Se é um pecado, se você está mentindo para enganar o outro, é pecado mortal. Lembra que o diabo é o pai da mentira. Jesus falou, eu sou a verdade. Quem mente, né, faz a vontade do inimigo, não é de Deus. Agora, claro, se é uma mentira que não prejudica ninguém, pode até ser um pecado venial. Mas se você está enganando alguém, igual aqui, ele usou de malícia. Aqui, além da mentira, ainda tem a malícia. Ele foi mal, ele foi maldoso. Ele foi enganador, ele foi astuto. Quem que é astuto? É o demônio. Lembra que ele usou de astúcia lá para enganar Adão e Eva? E eles caíram. Né? Então, olha como que um pecado atrai outro. Mentira, enganação, não é? Astúcia, maldade. Não é? A gente vai arquitetando aquilo ali na nossa cabeça. Então, um pecado atrai outro. Uma coisa vai atraindo a outra. É uma bola de neve. Quando você vê, você está mergulhado no pecado. Ok? No capítulo 6, vai continuar os milagres do profeta Eliseu. Ele vai fazer mais um milagre aí no capítulo 6. Os irmãos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar em que moramos, perto de ti, é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, onde Jesus foi batizado e o Naamã foi curado, né? E ali cada um de nós tomará uma viga de madeira e lá construiremos uma moradia. Muita gente, quando vai a Jerusalém, faz a renovação das promessas do batismo no Rio Jordão. Veja, você não vai batizar de novo. Ninguém pode batizar duas vezes. Você pode fazer a renovação das promessas do batismo. Aí não tem problema. Então, quando você vê lá alguém lá sendo jogado lá no Rio Jordão, não é? Seja católico ou não católico, tá? Não está batizando de novo, porque não pode batizar duas vezes, tá? Mas as pessoas gostam de fazer a renovação. Então, é um gesto simbólico, onde, né, a pessoa se joga ali no Rio Jordão, não é? Porque foi o rio onde Jesus foi batizado. Mas ninguém pode batizar duas vezes, tá? Uma vez batizado, batizado para sempre, ok? O profeta respondeu: ide. Um deles disse: queirás vir com os teus servos? E ele respondeu: irei. Partiu com eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a cortar madeira. Estando um deles a abater a sua viga, o machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor, era um machado emprestado. Mas o homem de Deus perguntou-lhe: onde ele caiu? E o outro mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou naquele lugar e o machado veio à tona. Disse então: apanhai-o. E o homem estendeu a mão e o pegou. Então, gente, mais um milagre aí do profeta Eliseu. O machado caiu na água, não é? Mas, vamos dizer assim, quando uma coisa cai na água, não é garantia que você vai recuperar, não é? Se você perdeu alguma coisa na água, geralmente é muito difícil de você achar, não é verdade? Seja no rio, seja no mar, não é? Pouca gente tem sorte de perder alguma coisa e encontrar, mas aqui ele perdeu, ele estava cortando a lenha, o machado deve ter escapulido da mão dele, caiu no rio, não é? E ele achou que tinha perdido, mas o profeta Eliseu, né, jogou lá uma madeira lá e conseguiu resgatar o machado. Foi um milagre, não é? Então, gente, lendo um pouquinho esse texto, parece um pouco com o milagre de Aparecida, não é? Acho que as pessoas aqui conhecem o milagre de Aparecida. Foi muito parecido, não é? O pessoal, os 3 pescadores não tinham pegado peixe nenhum, jogaram a rede, pegaram o corpo da santa, não é? Sem a cabeça, depois jogaram a rede, pegaram a cabeça e encaixaram a cabeça certinho da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Como é que aquela, né, imagem foi aparecer justo naquele lugar, não é? Eles jogaram a rede,
Pegaram o corpo e depois pegaram a cabeça, encaixou certinho, e depois eles pegaram aquela quantidade enorme de peixe. Milagre, não é? Então, muito parecido com esse milagre de Eliseu, não é? Parecido o milagre de Aparecida com esse milagre. Eu vou parar por aqui, porque nós já estamos aí com 40 minutos. Então, na próxima aula nós vamos continuar. Aí agora, né, diz aqui, continuando, as guerras contra os arameus. Aí vai começar aquelas guerras entre Israel, né, e os povos pagãos. De um lado o profeta Eliseu, de outro os reis lá, né, daqueles povos idólatras e pagãos. E nós vamos ver várias vitórias do profeta Eliseu, assim como aconteceu com o profeta Elias lá, que nós vimos lá, né, que ele derrotou aqueles 400 mil profetas de Baal lá. Assim como o profeta Elias guerreou e venceu, né, o profeta Eliseu também vai vencer esses pagãos. Mas isso aí é assunto para as próximas aulas, tá? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.